E aí, pessoal, tudo bem? Terminei o texto da semana e estou passando aqui para gravar o vídeo com vocês. O link está na descrição e, como vocês bem sabem, os textos sobem segunda-feira no site da Ágora, no Instagram da Ágora e no LinkedIn da Ágora e no meu LinkedIn e Instagram pessoais. O vídeo está sempre aqui no YouTube, no nosso canal. Se vocês quiserem consultar os anteriores, é só dar uma zapeada aí, ok? Bom, como vocês bem sabem, a gente vem tratando, desde a semana passada, dos regimes específicos de CBS e IBS, que a Lei Complementar 214 cria a figura do regime regular, que tem o regime regular geral, os regimes diferenciados e os regimes específicos. Conforme a atividade econômica que a Lei Complementar quer regular, ela cria um regime diferenciado ou um regime específico. E a diferença entre eles está no, vamos dizer assim, no grau de interferência sobre o regime regular. Os regimes diferenciados, eles basicamente têm uma mudança de alíquota e figura de crédito presumido, e os regimes específicos, eles têm mais interferência legislativa, eles variam mais em relação ao regime regular e o regime diferenciado, sobretudo com relação à base de cálculo. Mas eu convido vocês para ler o texto e entender melhor isso aí, tá bom? A parte de hoje, o vídeo de hoje, o texto de hoje, eles tratam dos regimes específicos no que tange a sua parte geral. Na semana passada a gente trabalhou com a organização estrutural dos regimes específicos, e agora a gente trabalha a parte geral, que é a Lei Complementar disciplina do artigo 300 ao 307. E é importante salientar que a Lei Complementar, quando vai tratar dos regimes específicos, primeiro, ali no 172 ao 299, ela trata dos regimes específicos em espécie. Depois, no final, ela trabalha com as disposições comuns, que no final das contas são o que a gente está chamando aí de parte geral. Em alguns momentos a Lei Complementar faz isso, tá? Primeiro ponto é esse aí. Segundo ponto, relembrando que são 9 regimes específicos, não necessariamente 9 atividades econômicas. Esses regimes específicos, eles são classes. Às vezes a Lei Complementar coloca várias atividades dentro de um mesmo regime específico, como ela faz, por exemplo, com um regime específico de bares, restaurantes, hotelaria, parques de diversões e temáticos, transporte coletivo e agências de turismo. Então, assim, convido vocês para ler o texto, que lá tem mais informação do que cabe aqui nesse momento, tá bom? E aí cabe salientar que dentro da parte geral dos regimes específicos, existe uma parte geral, que vale para todos, e uma parte que não vale para todos. Ela não é tão geral, ela é específica no que tange a parte geral. Ela se refere apenas a alguns. Eu vou explicando isso aqui mais na frente. Primeiro, vamos tratar da parte geral mesmo dos regimes específicos, o que é geral e comum a todos, né? Que a gente chamou aqui de disposições comuns. A lei usa essa expressão também. Bom, a primeira disposição comum da parte geral dos regimes específicos é uma regra de complementariedade obrigatória para os regimes específicos em relação às regras do regime regular geral. A lei, o 307 da lei vai dizer que quando não houver regramento específico aqui, aplica-se o título 1 do livro, né? Daquele livro ali, do livro pertinente CBS e IBS que ele está tratando ali, que são as regras gerais do regime regular geral, tá bom? Essa é a primeira característica. Bom, a segunda característica da parte geral das disposições comuns dos regimes específicos, no artigo 304 da lei, determina que aplicam-se as normas gerais de incidência do IBS e da CBS, de que trata o título 1 deste livro, isso aí, regime regular geral, para as operações, importações e exportações com bens e serviços realizadas pelos fornecedores sujeitos a regimes específicos e que não forem objeto de um desses regimes específicos. Ou seja, o que a Lei Complementar está dizendo? Que um sujeito, quando executa uma determinada atividade econômica, sujeito a um regime específico, mas, ao mesmo tempo, executa uma outra atividade econômica não sujeita ao regime específico, nem caso do diferenciado, serão aplicadas as regras do regime regular geral. Então é possível o sujeito ter mais de um regime regulando as suas atividades econômicas ao mesmo tempo. O fato das atividades econômicas exercidas pelo contribuinte serem diferentes e terem regimes diferentes não implica exclusão uma da outra. Na verdade, a lei está dizendo que para cada atividade econômica, se houver um regime específico, aplica-se o regime específico. Se houver um regime diferenciado, muito embora não fale que a inteligência é essa, aplica-se um regime diferenciado. Se não houver nenhum regime específico ou diferenciado, aplica-se as regras do regime regular geral, que é lá o do título 1, tá bom? A terceira característica das disposições comuns gerais, das disposições comuns dos regimes específicos, é a do 303, que diz que fica vedada a apropriação de créditos de IBS e CBS sobre os valores que forem deduzidos da base de cálculo do IBS e da CBS nos regimes específicos, assim como a dedução e duplicidade de qualquer valor. O que a Lei Complementar está dizendo? Que se o regime específico tem na sua saída, né, no seu débito, a exclusão de um determinado valor da base de cálculo, da sua base de cálculo, do débito, também vai ser deduzida da base de cálculo do crédito a despesa pertinente a essa saída. Então, se não compõe a base de cálculo
da saída do débito não vai compor a base de cálculo dentada do crédito. É isso que está querendo dizer. Isso aí é fundamental por conta da neutralidade que a Constituição pretende criar. Bom, e a quarta característica da parte geral das disposições comuns dos regimes específicos está ali no 305 e trata das obrigações acessórias. São 7 características que eu vou convidar vocês para ler o texto para saber, mas a lei complementar faz questão de regular tanto a obrigação principal, né, nos regimes específicos, mas na parte comum diz que as obrigações acessórias também têm sua regulação possível. E até transfere competência para o regulamento para tratar de algumas coisas em relação às obrigações acessórias. Quer dizer que quando vier o regulamento, teremos mais novidades. Bom, com relação às disposições comuns próprias de cada regime específico, a Lei Complementar 214, na parte das disposições comuns, trata de alguns regimes específicos. E aí eu vou pedir licença para indicar vocês ao texto, vou só citar aqui por conta do tempo. E aí a lei vai dizer, lá no artigo 300, 301, 302 e no 306, alguns pontos específicos com relação a determinados regimes específicos. No artigo 300, ela diz que, com relação aos regimes específicos de serviço financeiro, plano de assistência à saúde, concurso e prognósticos, a apuração será mensal. Ali no 301, no CAPT, ela diz que se no período de apuração a base de cálculo da apuração feita pelos regimes específicos de serviços financeiros, plano de assistência à saúde, concurso e prognóstico, se elas forem negativas, no exercício seguinte, o sujeito pode considerar essa base negativa para aplicar a uma base eventualmente positiva, e que o prazo de prescrição disso é de 5 anos, contados do último dia útil do período de apuração. A lei faz essa observação específica com relação a esse serviço no artigo 301, caput, e parágrafo 1º. Bom, no artigo 302, parágrafo único, a lei fala que o contribuinte sujeito aos regimes específicos de serviço financeiro, plano de assistência à saúde, concurso prognóstico e bens imóveis poderá se apropriar e utilizar créditos de IBS e CBS sobre suas aquisições de bens e serviços, nos termos do artigo 47 e 56, ou seja, fala que é não cumulativo. Salvo se houver regra própria em regime específico aplicável ao bem ou serviço adquirido. Então, ou seja, as regras de não cumulatividade são aquelas lá, do regime regular geral, a não ser que hajam regras específicas aqui. Além do que, a apuração de CBS e do IBS por tais regimes específicos não implica em estorno parcial ou integral dos créditos relativos às aquisições de bens e serviços. Isso é importante dizer, que as regras de creditamento dos regimes específicos aqui são as do regime regular geral, a não ser que haja alguma regra específica aqui. E, mesmo que haja regra específica aqui, não implica em estorno do crédito. O contribuinte pode ter um regime específico e ainda usar as regras mais benéficas, se for o caso dele, de crédito do regime regular geral, ok? A não ser que haja uma regra específica que proíba a tomada de crédito aqui ou ali, como existe. Mas fora as vedações específicas, a regra geral é que não há estorno de crédito. E por fim, o artigo 306 diz que os serviços financeiros e de plano de assistência à saúde adquiridos pela União, Estados, Distrito Federal e municípios terão as mesmas regras previstas no artigo 403 da Lei Complementar 214 para as demais aquisições de bens e serviços pela administração pública direta, por autarquias e por fundações públicas. O que é isso? É uma regra de repartição de receita. Diz que quando um ente federado é contratante de um determinado serviço, e aqui ele aplica serviço financeiro e plano de assistência à saúde, quando ele é contratante, a CBS e o IBS são destinados para ele. O 473 vai criar uma regra entre eles, onde há a zeração, vamos dizer assim, das alíquotas de CBS, IBS, dos dois IBS, dependendo do contratante, e o aumento da outra alíquota que é pertinente a ele. Então, o 473 cria uma regra diferente de distribuição da arrecadação quando é o poder público que contrata. E aqui, o artigo 306 está dizendo que serviços financeiros e planos de assistência à saúde seguem essa regra do 473. Quando o ente federado contrata serviço financeiro ou plano de assistência à saúde, toda a CBS e o IBS vai ser destinada a ele, mediante a zeração das outras alíquotas, dos outros entes, e o aumento correspondente e em igual proporção da alíquota que é pertinente. Depois vale uma lida no 473. Bom, gente, é isso. Tem mais informação no texto. Sugiro vocês darem uma lida lá. Os regimes específicos são muito específicos. A parte geral tem a parte geral e a parte geral específica, mas ela é de fácil compreensão. Só a distribuição que a lei dá, que às vezes não é muito inteligível, né? Ou que dificulta a nossa compreensão porque não está devidamente sistematizado. Mas esse é o nosso papel aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido produtivo. Vamos avante.